Desde cedo te ensinaram que homem precisa falar com firmeza, levantar o tom, saber explicar o que sente, ou melhor, esconder o que sente com explicações. Te disseram que silêncio era sinal de fraqueza, de indecisão, que quem fica quieto perde espaço. Então você aprendeu a argumentar, a rir alto, a sempre ter algo a dizer. Aprendeu a mostrar presença, ocupando a sala com palavras, mesmo quando por dentro só queria se calar. Ninguém te ensinou que havia outro tipo de presença. Uma que não grita, uma que não performa, só está. Você cresceu achando que precisava convencer, seduzir, provar o tempo todo que era suficiente, que estava certo, que era forte. E toda vez que a vida te pedia pausa, você respondia com mais movimento. Quando o corpo queria silêncio, você falava. Quando a alma queria repouso, você acelerava. Porque aprendeu que parar era perder e calar era sumir. Mas aí um dia você se senta diante de outro homem. E algo muda. Ele não fala muito. Ele não tenta impressionar. Ele só olha, escuta, respira devagar. E por algum motivo, você se sente seguro. Porque ele não te exige, não te julga, não tenta te definir. E naquele instante você percebe. Tudo o que aprendeu sobre força talvez estivesse errado. Bem-vindo aos Sussurros do Homem, um espaço onde o corpo escuta e o silêncio diz tudo. Se algo aqui te tocar, não corre para entender, só sente. Talvez estivesse errado, porque esse homem, em silêncio, tem mais presença do que muitos com discursos inflamados. Ele não se justifica, não precisa provar nada. Ele é. E isso basta. Você começa a notar o quanto, na vida inteira, tentou preencher os silêncios com barulho, o quanto fugiu de si mesmo através das palavras, o quanto usou a fala como armadura. Mas agora, aqui, algo novo nasce. Um espaço onde não precisa mais competir, onde não precisa ser o mais nada, só precisa ser. E isso te desarma, te assusta, mas também te alivia, porque a verdade é que sempre cansou manter o volume alto, sempre doeu não ter onde pousar. E agora, talvez pela primeira vez, você começa a entender que a força real está nesse repouso, nesse corpo que respira fundo, nesse silêncio que não é ausência, é presença pura. O mundo grita, mas os homens que tocam de verdade sussurram, e nesse sussurro mora uma força que não precisa nome, só se sente. Confiança não é o que se diz, é o que se sustenta. Você pode passar horas falando, prometendo, explicando quem é, o que quer, o que sente. Pode alinhar as palavras como quem constrói um muro de proteção, bonito, coerente, liso, mas se o teu corpo não estiver ali inteiro, o outro sente, porque homem sente, mesmo que não diga, mesmo que tenha aprendido a desconfiar do sentir. Há uma antena interna que capta a presença real, capta silêncio verdadeiro, e é aí que nasce a confiança. A maioria fala demais, fala com medo, medo de não ser aceito, medo de ser pego desprevenido, medo de ser visto de um jeito que ainda não sabe sustentar. Então corre na frente com palavras, palavras que distraem, que maquiam, que criam uma versão editada de si mesmo. Mas quem escuta de verdade não se engana e sente quando a presença não acompanha o discurso, quando o olho desvia, quando o riso cobre o vazio, quando a voz tenta esconder o que o corpo implora para ser visto. Confiança real não vem de histórias, vem do silêncio entre elas, vem do homem que não precisa se defender o tempo todo, que não precisa preencher o espaço, que pode olhar no olho e ficar, que pode dizer não sei sem vergonha, que pode respirar fundo antes de responder. E você sabe disso porque já esteve com alguém assim, mesmo que por segundos.
alguém que não se apressou, que não tentou te convencer, que simplesmente ficou e você confiou, não porque ele falou bonito, mas porque o corpo dele dizia verdade. A presença é uma linguagem, e os homens mais confiáveis muitas vezes são os que falam pouco, não porque têm medo, mas porque já não precisam provar nada, porque aprenderam que estar inteiro vale mais do que estar certo, porque sabem que o outro vai sentir, mesmo no silêncio, se a alma está ali ou se foi embora faz tempo. Você pode continuar tentando se explicar, pode elaborar, justificar, pintar palavras como quem quer ganhar um prêmio, mas em algum momento vai cansar. E talvez aí, quando tudo se esgota, reste só você, teu corpo, teu olhar, tua respiração. E aí sim começa a confiança, não a dos outros, a tua, a de se saber verdadeiro, mesmo calado, especialmente calado. Nem todo silêncio é sagrado. Alguns são armaduras, outros, feridas que nunca cicatrizaram. Há silêncios que protegem e há silêncios que punem. O problema é que para muitos homens tudo isso se mistura. O menino que um dia aprendeu que quando o pai se calava era porque viria algo pior. Cresceu confundindo presença com ameaça e agora, já adulto, não consegue relaxar quando o outro não fala, porque o silêncio que conheceu era frio, cortante, uma ausência com dentes. Você sabe do que estou falando, do silêncio do pai que não respondia, do amigo que sumiu sem explicação, do homem que te olhou com desejo e depois desviou como se você fosse um erro, do parceiro que se calou quando você mais precisava de palavras. Esses silêncios deixaram marcas, marcas que não aparecem nos exames, mas que moram no peito, nos ombros, no olhar sempre alerta. É o tipo de silêncio que não acolhe, afasta, que não sustenta, abandona, que não respira com você, prende o ar. E o mais cruel é que muitas vezes você reproduz esse silêncio, sem perceber. Fica mudo quando sente demais. Se afasta quando começa a confiar, finge que não é nada, quando por dentro está em ebulição, porque aprendeu assim. Porque ser homem, disseram, era não se explicar, era engolir, era suportar em silêncio. Mas esse silêncio não é presença, é ausência disfarçada, é fuga, e mesmo quando você está ali, o outro não te sente, porque você já foi embora por dentro. Mas existe outro tipo de silêncio, um que não fere, que não julga, que não escapa. Um silêncio que respira junto com o outro, que olha sem pressa, que ouve com o corpo inteiro. Esse silêncio é raro, mas quando aparece, muda tudo, porque nesse espaço você não precisa correr, nem se defender, nem dizer o que ainda não sabe. Pode só estar, pode só sentir, e confiar que o outro vai ficar também. O peso do silêncio falso não está apenas no que foi negado, está no que você deixou de viver por medo de repetir a dor. Mas a cura começa quando você reconhece isso, quando para de confundir a ausência com proteção, quando começa a diferenciar entre um silêncio que fecha e outro que abre, um que isola e outro que acolhe. Você pode ser o homem que sustenta esse segundo silêncio, que não precisa falar para ser sentido, que não precisa sumir para se proteger, que aprende a ficar, não apenas com os outros, mas com você mesmo. Aí o silêncio vira lar, e não mais prisão. Tem momentos em que duas presenças se reconhecem no silêncio. Você já viveu isso? Dois homens sentados num banco de praça, um copo d'água sendo passado de mão em mão sem pressa, um toque breve no ombro que diz: "Tô aqui". Nenhum discurso, nenhuma necessidade de parecer forte, nenhuma urgência de se esconder, só estar. E nesse estar, algo se dissolve.
a armadura cai, a respiração se alinha e pela primeira vez em muito tempo há descanso. Esse tipo de encontro é raro, porque fomos treinados a falar demais, a provar demais, a competir até quando só queríamos companhia. A maioria dos homens não sabe mais ficar em silêncio sem sentir vergonha. Acham que precisam contar piada, mostrar serviço, segurar tudo nas costas, mas quando finalmente encontram alguém que não exige isso, o corpo treme, porque não sabe o que fazer com tanto espaço. Mas é ali, nesse espaço, que a intimidade começa. Não a intimidade da nudez, mas a da verdade. A que se revela nos gestos pequenos, no tempo estendido, no olhar que não desvia, no jeito como os corpos compartilham um silêncio que não pesa, que não exige, que só é. Você começa a perceber que não precisa se proteger tanto, que não precisa controlar cada palavra, cada expressão, cada gesto, que não vai ser diminuído por sentir, nem ridicularizado por descansar. E aí o impossível acontece. Você fica inteiro e o outro também. E nessa presença mútua nasce algo que o mundo anda esquecendo: confiança sem esforço. Dois homens que não precisam se explicar são dois corpos que encontraram paz. São duas almas que decidiram parar de lutar por um instante. Não há nada para conquistar ali, nem aprovação, nem território. Há apenas a permissão de existir com o outro. E isso, num mundo que te mandou calar, endurecer e fingir, é revolução. Você não precisa de 1000 palavras para ser compreendido. Às vezes, tudo o que precisa é de um banco compartilhado, de um silêncio que não te apressa, de uma companhia que não te exige e de um gesto simples, como um suspiro ao lado do teu, que diz: você não precisa carregar tudo sozinho. Nesse tipo de encontro, a masculinidade se reconstrói, não como performance, mas como presença. Você já notou que, no fundo, os homens que mais marcam não são os que falam alto, nem os que brilham demais? São aqueles que ficam, aqueles que não têm pressa de ir embora, aqueles cuja presença pesa, mas não sufoca, aquele tipo de homem que não precisa se justificar, porque sua calma já explica tudo, aquele que não precisa te convencer de nada, porque o corpo dele já diz: eu tô aqui e eu não fujo. Tem homens que são escolhidos não pelo discurso, mas pelo silêncio. Um silêncio que acolhe, que escuta, que respira junto. E você pode ser esse homem, mesmo que nunca tenha aprendido, mesmo que tenha crescido achando que precisava provar valor o tempo todo, que precisava ser engraçado, forte, sedutor, invencível, mesmo que o mundo tenha te ensinado que silêncio era sinal de fraqueza ou rejeição. Não é. O silêncio certo é força bruta, é colo sem palavras, é coragem sem barulho. O silêncio certo é aquele que os outros sentem antes mesmo de você abrir a boca. Ele chega antes do aperto de mão, ele atravessa a sala, ele preenche o ar. Não porque quer dominar, mas porque não tem medo de ficar inteiro. E sim, tem gente que vai fugir desse silêncio, porque ele revela, porque ele chama a presença, porque ele desmonta as máscaras. Mas também tem quem vai se aproximar por causa dele, quem vai te escolher justamente porque sente segurança na tua calma, quem vai confiar em ti não porque você prometeu, mas porque esteve inteiro, sem ruído, sem distração. A confiança não se impõe, ela se transmite, pela forma como você respira, pelo jeito que olha, pela firmeza suave do teu toque e, principalmente, pela tua capacidade de sustentar o silêncio sem quebrar, sem correr,
sem mudar de assunto, sem precisar esconder a alma. Ser esse homem não é sobre performance, é sobre permitir que teu corpo fale por ti, que tua presença diga o que as palavras jamais darão conta, que teu silêncio, cheio de alma, diga: você está seguro aqui, eu não preciso de muito, só da verdade. E aos poucos, o mundo ao teu redor muda, os encontros mudam, os olhares duram mais, as conversas ficam mais lentas, os corpos relaxam perto de ti, porque o teu silêncio virou convite, refúgio, lar. Ser escolhido por quem sente o teu silêncio é o contrário de se vender, é ser encontrado, é ser lembrado, é ser sentido, e é aí que começa a verdadeira intimidade, aquela que não exige legenda, só presença. Se isso mexeu contigo, me encontra. Às vezes, o que você procura não é uma mulher, é um espaço, um fogo silencioso. Os links estão na descrição. E se for para acontecer, vai acontecer sem palavras.